E então, já era um jogador que veio com uma pois é, e o observação. Ele é um cara que precisa ser visto de forma bem diferente. O histórico de lesão dele preocupa, sobretudo lesões no joelho. Então, acho que tem que ter esse controle de carga, sim. Não é um jogo de vida ou morte para o Flamengo, muito pelo contrário. Se perder, não vai mudar em nada ali. O Flamengo ainda continua com chances de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Óbvio que vencer um Fla-Flu é sempre importante, sobretudo esse clima de revanche para o técnico Felipe Luiz. Mas a ausência do De La Cruz não me faz mudar de ideia ou pensar diferente. Para mim, o Flamengo é o favorito para esse duelo. Chega no melhor momento, chega melhor preparado. A gente pôde ver isso nos últimos jogos, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Eu acho que a ausência do De La Cruz, inclusive, vai dar a oportunidade do Felipe Luiz de fazer alguns testes, alguma mudança. Por exemplo, você pode recuar o Gerson para fazer a função do De La Cruz e aí você coloca o Arrascaeta no time titular, ou até mesmo o Luiz Araújo, que está pedindo passagem, jogando muita bola nesse começo de 2025. Então a ausência do De La Cruz, para mim, não muda nada. O Flamengo chega como favorito e eu acho uma estratégia extremamente correta da comissão técnica, controlando a carga desse jogador que, repito, tem um histórico de lesões que preocupa e você tem que pensar a longo prazo, não apenas no Campeonato Carioca. Isso não é informação, mas pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, eu acho que os clássicos estão sendo colocados na reta final da Taça Guanabara, justamente porque no começo os clubes grandes ninguém bota o time principal. Então, para evitar que tenha um clássico esvaziado, eles acabam colocando na reta final. E aí acontece isso, por exemplo, Flamengo com 3 clássicos seguidos. O que eu acho um absurdo, mas enfim, é um calendário extremamente apertado. Não tem o que fazer, a gente já debate isso aqui há muito tempo. Não sou contra o término do campeonato estadual, muito pelo contrário, sou saudosista em relação a isso, sou apaixonado pelo campeonato carioca. Eu só acho que tem que ser reformulado até mesmo para melhorar o produto. Mas, já que tem, a gente precisa apreciar os clássicos. E um Fla-Flu, num sábado à tarde, no Maracanã, com o Rio de Janeiro lindo, maravilhoso, é sempre muito bom você assistir um Fla-Flu. Será que eles vão perder o Gerson? Se perder, o negócio fica ruim por lá, porque assim, não tem substituto hoje pro Gerson no Flamengo e vai ser difícil achar um substituto pro Gerson caso isso aconteça. Zero preocupação. Em todo o mercado. Zero preocupação. No mercado. Falaram aí negócio de Paquetá, o cara tá falando de Paquetá aí. A Ilha ou o jogador? Então, Paquetá. Jogador. A Ilha ou o jogador? O jogador. O Paquetá pode ser que seja um excelente nome para substituir o Gerson, mas hoje é difícil substituir o Gerson. Vene Casagrande. Pois não, Fernando. Conta pro pessoal, o Gerson recebeu proposta de quem? Ele continua no Flamengo? Qual é esse tchá-tchá-tchá que tá rolando, que eu sei que tem um negócio de... Vamos lá, eu respeito todo mundo, eu não sou dono da verdade, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Sim. O Gerson não recebeu proposta de ninguém, o Flamengo não recebeu proposta de ninguém. O que aconteceu foi o pai do jogador, que é um dos representantes do atleta, veio publicamente no seu podcast reclamar do salário defasado do atleta. Eu acho que ele tá certo, eu acho que de fato o Gerson tem salário defasado, tanto é que a antiga gestão pensava em renovar o contrato para dar uma valorização salarial ao Gerson, que está jogando muita bola, mas eu acho que não precisava ele dizer publicamente isso. Ele falou muita coisa, foram várias declarações dizendo que da tropa de frente do Flamengo o Gerson tem o menor salário. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser resolvido internamente. Inclusive, ele não é o único representante do Gerson. O Gerson também tem outro representante, que se chama o Carlos Leite. Eu acho que eles poderiam chamar o Flamengo para conversar por uma renovação de contrato. Não precisava expor isso publicamente e dizer, porque o Gerson abriu mão de muito dinheiro para sair da França e voltar ao Flamengo. Gente, abriu mão porque ele quis e porque ele não estava feliz lá. Hoje a gente vê um Gerson muito mais feliz. E eu concordo, o salário está defasado, mas beleza, chama a diretoria para conversar. E o Flamengo nega, não tem nenhuma proposta, o Zenit não fez nenhuma proposta. Nesse momento não tem nenhuma chance do Gerson ser vendido, negociado pelo Flamengo, até porque nem negociação tem. Tá. Então, e se chega a proposta? De 35 quanto? de euros. Aí eu não tenho como prever o futuro, eu não posso... Não, você aceitaria? Não. Se eu aceitaria, não. Eu acho que o Gerson, a gente está falando de um clube hoje que não precisa fazer dinheiro, tá? Óbvio que tem problema de fluxo de caixa, a gente sabe muito bem disso, mas você vender o Gerson hoje... Mesmo sendo uma das maiores vendas da história do clube? Por 35 milhões de euros, eu não venderia. É o que falam. 35 milhões de euros, eu não venderia. Sabe você venderia, Pedrosa? Não, deixa eu explicar o porquê que eu não venderia. Sabe por que eu não venderia? Vamos lá, com 35 milhões de euros, você pode ir ao mercado e contratar um jogador, beleza? Mas quem te garante que esse jogador vai chegar ao Flamengo, vai se adaptar rapidamente, vai ser titular, vai estar ambientado ao ponto de ser capitão, líder? O Gerson.
Quem garante que isso vai acontecer? Então eu não venderia. Eu acho que o Gerson ele é um jogador que, na minha opinião, muita gente não gosta dessa palavra. Para mim é um jogador inegociável hoje no Flamengo. Eu trataria o Gerson dessa maneira. Enfim, Mauro, tem alguma informação sobre proposta para o Gerson? O que você acha dessa postura? Porque não é só o pai, né? É o empresário do Gerson a público falando isso tudo aí. Bem, primeiro, assim, o Flamengo, a informação que o Flamengo me passou ontem foi: nenhuma proposta chegou pelo jogador. Ponto, né? Então, quanto a isso, estamos aí, não tem muito o que acrescentar. O que me espanta é o espaço que os colegas dão pro pai do jogador, né? Porque, assim, o Gerson tem um de maior salário do Flamengo? Não tem. Agora, se o Gerson cumprisse seu contrato Olympique de Marseille até o final e voltasse ao Flamengo como dono dos direitos federativos, ele negociaria um salário maior. Porque o Flamengo não teria que pagar o que pagou a Olympique de Marseille, que foi acho que 15 milhões de euros, alguma coisa assim, né? Isso. O Flamengo poderia pagar mais ao Gerson. O robozinho, o Michael, ele cumpriu todo o seu contrato com o Al Hilal, saiu livre, negociou uma condição melhor, porque o Flamengo não pagou ao Al Hilal para ter o Michael. Consequentemente, ele pode, o quê? Salários, luvas e tal. Quando o jogador é dono dos direitos, ele negocia mais. O Gerson não cumpriu o seu contrato com o Olympique até o fim. E o Flamengo foi buscá-lo de volta quando ele quis voltar. Então tá 0-0, amigo. Tá 0-0. A comparação é essa. O Flamengo deixou 15 milhões. Foi buscar e o Gerson não estava nem jogando, né? Mas vamos dizer, tinha sido barrado. Não, foi barrado por outro técnico. O técnico croata, cujo nome não me recordo agora. Igor Tudor. Igor Tudor, isso. Ele não estava jogando. Ele foi bem com o Sampaoli, na outra temporada ele estava lá encostado. O Flamengo resgatou de volta. Então, peraí. E teve que pagar o Olympique. Se ele fica lá, atura o Igor Tudor, atura não sei quem, estivesse jogando hoje lá, até hoje, lá no Olympique, né? Tá o De Zerbi lá agora, né? Ele é o vice-líder do campeonato francês. E terminasse seu contrato, não vou renovar, ele voltaria ali, Flamengo, para onde fosse, ele negociaria o salário de outra forma. O que o Danilo negocia com o Flamengo? Isso é um livre. Ele negocia o salário com o Flamengo numa outra condição. Alexandro, o Michel é a mesma coisa. O Plata já é diferente, o Flamengo teve que pagar pelo Plata. Não negocia nos mesmos termos. E até a renovação do Bruno Henrique tem isso também. O Bruno Henrique estava livre. Ele cumpriu o contrato com o Flamengo. Gente, quando o jogador cumpre todo o contrato, se ele não renova, ele passa a ser dono dos seus próprios direitos. Ou seja, ele escolhe para onde vai. Então, quando ele negociar com o clube, ele vai dizer o que para o clube? Olha, você, para contar com o meu futebol, você teria que pagar tantos milhões para o clube onde eu estava. Mas agora eu estou livre. Então, vamos fazer o seguinte, você me dá o salário e paga para mim. Uma parte, geralmente é assim, tá? Uma parte do que você pagaria para o clube. Vai sair mais barato. O meu valor de mercado na época que eu estava com o contrato há um mês era de 10 milhões de euros, digamos. Vamos acertar aqui 5, fechou em 4, beleza, parcela no salário. Aí o salário do cara dispara, porque não é só o salário. Então isso tem que ser bem compreendido. O Gerson não cumpriu o seu contrato até o fim com o Olympique. O Flamengo teve que pagar aos franceses para contar com o seu futebol. Outros jogadores chegam livres, negociam em condições melhores. Simples assim. Mas, pelo bom momento dele, o contrato dele vai até o final de 2027. Tá? O Gerson faz 28 anos agora em maio. Acho que é 20 de maio. Simples. Procura o Flamengo, propõe um prolongamento do compromisso. Vamos fazer por mais 2 anos? Até 29, né? Até lá o Gerson vai estar com 32 anos, ainda vai estar em boas condições. Um atleta forte como ele, tudo saudável, não tem nenhuma lesão grave na carreira. Tomara que não tenha. O Flamengo concorda? Beleza. Aí você renegocia. Um outro salário, contrato mais longo, multa mais alta, protege o clube. Porque para a Europa é difícil de voltar. Ele já bateu lá 2 vezes. Ele jogou em 3 times lá. Roma, emprestado à Fiorentina e Olympique. Bateu, voltou. Não fez carreira longeva lá. É óbvio que a imagem do Gerson para o futebol europeu, que esse jogador bate aqui e quer voltar para o Brasil. Temos uma grande bomba sobre Lohan e a situação está pegando fogo. O CSKA Moscou continua insistindo na contratação do jovem meio-campista do Flamengo, mesmo depois de ele ter tomado a decisão de permanecer no clube. Mas os russos não desistiram e foram além. Enviaram seus dirigentes ao Rio de Janeiro com o objetivo de convencer Lohan a mudar de ideia e assinar com o time europeu. Segundo informações do youtuber Flazoeiro, em parceria com o Flabase, os agentes de Lohan não estão tão alinhados com a decisão do jogador e, na verdade, querem manter o acordo que já foi fechado com o CSKA.
Vale lembrar que, anteriormente, Lohan havia aceitado a proposta salarial e o tempo de contrato oferecido pelo clube russo, o que deixou a situação ainda mais complicada. Mas calma aí, tem mais! Os agentes do jogador agendaram para este sábado, dia 08, uma avaliação física do atleta. E qual é a intenção disso? Simples, mostrar aos russos que Lohan está em ótimas condições físicas e pronto para atuar 90 minutos se necessário. Isso significa que o CSKA quer garantir que o investimento vale a pena e que o jogador pode chegar para jogar imediatamente. Agora, o que será que vai acontecer? O Flamengo já deixou claro que não quer perder a joia e o próprio jogador sinalizou a intenção de permanecer no clube. Mas, por outro lado, os russos estão apostando forte nessa negociação e contam com o apoio dos agentes do atleta. Será que essa história vai ter uma reviravolta e Lohan pode acabar saindo mesmo contra sua vontade? E o que o Flamengo pode fazer para segurar o jovem talento na Gávea? A torcida já está preocupada e acompanhando de perto cada movimento dessa novela que parece estar longe de acabar. Então comenta aí o que você acha que vai acontecer e se você acredita que Lohan vai resistir à pressão do CSKA ou se, no final, pode acabar aceitando a oferta. Agora estamos com a opção de ser membro do canal e sendo membro você ganha vários benefícios exclusivos, então vai lá conferir os benefícios e fortaleça o canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa a curtida no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essa e outras notícias do Mengão. Até a próxima e saudações rubro-negras!